Oi, turma. Pais brilhantes, professores fascinantes. E a gente está vendo ainda naquela parte 1, onde fala dos 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Hoje é o 6º hábito. Bons pais dão informações. Pais brilhantes contam histórias. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver criatividade, inventividade, perspicácia, raciocínio esquemático, capacidade de encontrar soluções em situações tensas. Bons pais são uma enciclopédia de informações. Pais brilhantes são agradáveis contadores de histórias. São criativos, perspicazes, capazes de extrair das coisas mais simples belíssimas lições de vida. Querem ser pais brilhantes? Não apenas têm o hábito de dialogar, mas de contar histórias. Cativem seus filhos pela sua inteligência e afetividade, não pela sua autoridade, dinheiro ou poder. Tornem-se pessoas agradáveis e influenciem o ambiente onde eles estão. Sabe qual é o termômetro que indica se vocês são agradáveis, indiferentes ou insuportáveis? A imagem que os filhos dos seus amigos têm de vocês. Se eles têm prazer em se aproximar, vocês passaram no teste. Se eles os evitam, vocês foram reprovados e terão de rever suas atitudes. Sempre fui um contador de histórias. Minhas filhas, adolescentes, me pedem até hoje para contá-las. Os pais que são contadores de histórias não têm vergonha de usar seus erros e dificuldades para ajudar os filhos a mergulhar dentro de si mesmos e a encontrar seus caminhos. Quando os filhos estão desesperados, com medo do amanhã, com receio de enfrentar um problema, esses pais entram em cena e criam histórias que transformam a emoção ansiosa dos filhos numa fonte de motivação. Certa vez, uma de minhas filhas foi criticada por algumas jovens por ser uma pessoa simples, não gostar de ostentação e também por não compactuar com a preocupação excessiva com a estética. Estava se sentindo rejeitada e triste. Após ouvi-la, libertei minha imaginação e contei-lhe uma história. Disse-lhe que algumas pessoas preferem um bonito sol pintado num quadro. Outras preferem um sol real, ainda que esteja coberto pelas nuvens. Perguntei-lhe, qual é o sol que você prefere? Ela pensou e escolheu o sol real. Então completei, mesmo que as pessoas não acreditem no seu sol, ele está brilhando. Você tem luz própria. Um dia, as nuvens que o encobrem se dissiparão e as pessoas irão enxergá-lo. Não tenha medo das críticas dos outros, tenha medo de perder a sua luz. Ela nunca mais se esqueceu dessa história. Ficou tão feliz que contou para várias outras amigas. Ser feliz é um treinamento e não uma obra do acaso. Qual é uma das mais excelentes maneiras de educar? Contar histórias. Contar histórias amplia o mundo das ideias, areja a emoção, dilui as tensões. A chegada de um novo irmão pode gerar reações agressivas, rejeições, regressão instintiva, perda de controle do ato de urinar e mudanças de atitude do irmão mais velho, comprometendo a formação de sua personalidade. O bebê se torna às vezes um estranho no ninho. Pais habilidosos criam histórias desde a gestação do bebê, que inclui ambos os irmãos em experiências divertidas e que incentivam o companheirismo. O mais velho incorpora essas histórias, deixa de encarar o mais novo irmão como rival e desenvolve afetividade por ele. O mestre dos mestres foi um excelente educador, porque era um contador de parábolas. Cada parábola que ele contou há mais de 2000 anos era uma rica história que abria o leque de inteligência, destruía preconceitos e estimulava o pensamento. Este era um dos segredos pelos quais ele vivia rodeado de jovens. Os jovens apreciam pessoas inteligentes. Para ser inteligente não é preciso ser um intelectual ou um cientista. Basta criar histórias e inserir nelas lições de vida. Muitos pais são engessados nas suas mentes. Acham que não são criativos, que não têm perspicácia e inteligência, o que não é verdade. Tenho convicções como pesquisador da inteligência de que cada pessoa tem um potencial intelectual enorme, que está represado. Recordo-me de um paciente autista que não produzia qualquer pensamento lúcido. Sua incapacidade intelectual era enorme.
Depois de usar algumas ferramentas que estimularam o fenômeno RAM, as janelas da sua memória se abriram. Após 2 anos de tratamento, não apenas estava pensando com brilhantismo, mas também contando histórias. Todos os seus colegas de classe ficaram pasmos com sua imaginação. Há um contador de histórias dentro do ser humano, mais hermético e fechado. Se às vezes nem você mesmo suporta seu jeito fechado de ser, como quer que seus filhos o ouçam? Não grite, não agrida, não revide com agressividade. Pare. Conte histórias para quem você ama. Você pode ensinar muito falando pouco. Tenha intrepidez para mudar. Seja inventivo. Você pode educar muito se desgastando pouco. Pais brilhantes estimulam seus filhos a vencer seus temores e a viver com suavidade. São contadores de histórias, são vendedores de sonhos. Se você conseguir fazer seus filhos sonharem, terá um tesouro que muitos reis procuraram e não conquistaram. Então, assim, você contar história, você incentiva a criatividade da criança, os sonhos, eu concordo, as viagens, né, no pensamento, incentiva a criança a desejar coisas que estão fora das suas possibilidades de visão, amplia isso dentro dela, a capacidade dela ir buscar coisas que estão bem longe dela. Então, ela fica motivada ao príncipe encantado, ela fica motivada ao castelo, ela fica motivada às plantações de uma determinada história, ela fica motivada a conhecer o interior, porque foi falado de plantas, de árvores daquele lugar. Então, quando você diz coisas que não estão no dia a dia daquela criatura, ela vai querer buscar isso na vida real. Porque ela ouviu dizer, aguçou, incentivou ela de alguma forma a ir buscar isso na realidade. Olha como contar histórias é bom e pode ser ruim também. Depende da história que é contada. Infelizmente, na sala de aula ou dentro de casa, existem muitas. Hoje, as 3 leituras que eu fiz tá batendo mais ou menos igual aí. Infelizmente, hoje, os pais sentam em volta de uma televisão para assistir aqueles jornais puro sangue. Tem história de tudo que é tipo ali. E a criança está perto escutando. A criança pega medo de ir na rua. A criança pega medo de conversar com o coleguinha, de brincar com outras crianças. A criança pega medo de um adulto, de um tio, uma tia. Não quer ir na casa de parente, não quer se enturmar. Porque escutou que uma pessoa foi estuprada, uma pessoa foi sequestrada, outra pessoa foi morta. As histórias que são contadas, se forem negativas, elas influenciam de forma negativa na educação daquela criança. Mas se as histórias que forem contadas for histórias de família, engraçadas, histórias que deu certo, da dificuldade que a família passou, mas né, se aprendeu com as dificuldades, enriqueceu, deu certo, teve vitórias, teve ganhos, conquistas. Essas histórias bem contadas incentivam a criança a buscar também uma vitória, uma conquista. Então, o que nós temos que tomar cuidado é o tipo de história que vai ser contada. Eu, como professora de História e Geografia, eu tinha muito medo de falar sobre os temas que são desenvolvidos dentro dessas disciplinas. Porque a história nunca tem um ponto de vista só. Eu tô aqui, perto de uma esquina, de uma avenida. Na avenida tá subindo um fusquinha bem devagar, quando vem um carro, uma picape e bate, porque a picape corre muito mais do que um fusquinha, correndo na subida, a picape bateu no fusquinha. No meu ponto de vista, a picape corre mais, ela acelerou e bateu na traseira do fusquinha. Mas uma outra pessoa que está vendo esse acidente pode falar, não, o Fusca é que andando muito devagar foi imprudente, porque o local é de correr. O carro que estava correndo estava certo, ele estava na velocidade que é permitida. O Fusca é que estava devagar. Então, quem provocou o acidente foi o Fusca. Uma outra pessoa pode contar a história dessa forma. A história é a mesma, mas os pontos de vista são diferentes. Então, quando você vai falar de Pedro Álvares Cabral,
Princesa Isabel, Tiradentes, todos os personagens históricos, dá medo de contar. Os professores antigos não tinham medo, porque abria o livro, olhava o que estava escrito no livro e reproduzia para o aluno. Mas nós que já viemos de uma outra geração que tem que refletir sobre os textos, a gente já fica naquela. Será que foi? Será que não foi? Será que foi desse jeito mesmo? Será que é esse cara que estava envolvido? Tiradentes, foi só ele que foi da Inconfidência? Porque só ele que morreu? Como é que é? Por que que foi ele, o cara da Inconfidência, e não os outros que estavam junto com ele, não levam nem o nome junto? Então, assim, vira um emaranhado nessas histórias que pra gente contar tem que ter muito tato, muito cuidado, porque são histórias com vários pontos de vista que alguns autores falam de um jeito, outros falam de outro, pelo comodismo, que o brasileiro é muito cômodo, né? Tudo tem que ter um herói, acabou aí pegando algumas pessoas como os mártires, né, da nossa história. Mas as histórias não são como são contadas, gente. E pra gente repassar isso numa sala de aula, pesa muito. Assim também é para contar histórias de família. Assim também é para poder chamar o Joãozinho. Vem cá, Joãozinho, vem aqui no colo da mãe que a mãe vai contar uma história para você. Se eu pegar um livro, eu pegava livro à noite para contar historinhas para o meu filho. Desde quando ele estava na minha barriga. A minha primeira gravidez também eu fiz isso. Na primeira gravidez eu fiquei 3 meses grávida e perdi o bebê. Nos 3 meses, mesmo sabendo que ele era uma centelhinha de nada na minha barriga, eu já comecei a contar historinha. Eu tinha livros infantis, toda noite, depois de trabalhar o dia inteiro, eu sentava com o livro aqui, passava a mão na barriga e ia contando a historinha. Isso na primeira gravidez, e na segunda gravidez, então, nem se fala. Que aí eu contei enquanto o Rafael estava na barriga, fora da barriga. Eu acho que eu fui contar a historinha para ele até os 9, 10 anos de idade dele. Que ele ainda dormia comigo na mesma cama. Eu já era viúva, então ele dormia comigo na cama. E toda noite ele, mãe, conta uma historinha. Às vezes ele queria ouvir a mesma historinha, o mesmo livro. Tinha um livrinho que era de 2 coelhinhos, o pai e o filho. E o coelho falava assim, eu te amo um tanto assim. Né? Aí o filho falava, eu te amo tanto assim. Aí esticava os braços. Eu te amo do meu tamanho. Aí o coelhinho, eu te amo do meu tamanho. Não, o coelhinho falava, eu te amo do meu tamanho. Aí o pai falava, eu te amo do meu tamanho, ou seja, maior. Eu te amo do tamanho dessa flor. Aí o pai falava, eu te amo do tamanho dessa árvore. E eu te amo, eu te amo, eu te amo, até que chegava lá, eu te amo até o céu, até a lua. Aí eu te amo até o infinito. E aí eu virava para o meu filho todo final de história e falava, eu te amo mais do que o infinito. Aquela história ficou com a gente muitos anos, muitos anos. Mãe, conta a história do coelhinho. Mãe, conta a história do coelhinho. E eu contava aquela história toda noite. Ele era apaixonado pela história do coelhinho. Tinha a Ninoca, que era também um outro livrinho de uma ratinha. Cada parte que você abria do livro era um cômodo da casa da Ninoca, que era uma ratinha. Então tinha a caminha dela, conforme você abria a página do livro, a caminha saltava assim. Era para ela deitar na caminha. Tinha geladeira, que você abria a porta da geladeira, dava para pegar o litro de leite, pegar as coisinhas dentro da geladeira, que era tudo em gavetinha, né, prateleirinha. Você podia tirar aquilo ali e dar para a Ninoca para ela comer, para ela beber. Então, eram cenários dentro desse livro da Ninoca. Era outro também, mãe, vamos conta a história da Ninoca. Aí eu contava a história da Ninoca para ele. Tinha uma outra que era, cada bichinho tem a sua casinha. Então, eram rimas, era poesia. Então, aqui a casa do Caco, que é o macaco, né? E assim por diante. Essas historinhas, ele era pequenininho quando eu comecei a contar. E foi até os 10 anos de idade, mais ou menos até os 10 anos. Ele era apaixonado de ouvir histórias. Isso, histórias que os outros inventaram em livros. As minhas histórias pessoais, eu já não conseguia contar com tanta naturalidade como tinha dos livros. Os livros a gente entrava na história e parecia que a gente participava daquelas histórias. E participava, afinal de contas. Mas as pessoais, eu tinha medo de contar para ele. Porque muitas das histórias pessoais não eram positivas. Eu sofri muito para ter ele, eu sofri muito para casar, eu sofri muito para manter o casamento, eu sofri muito para poder ter uma boa casa. Nós passamos fome, nós passamos uma série de situações
que se eu contasse para ele, eu tinha medo dele se revoltar com algum familiar, que ele não quisesse ter contato com um familiar que às vezes causou tudo aquilo que a gente estava passando. Então, eu não dividia muito as minhas histórias pessoais, familiar com ele. Às vezes eu falava para ele, você vai lá na casa de fulano, da família, mas você vai ficar lá só um pouquinho e depois você volta para casa. Ah, mas eu não posso dormir lá? Não, não pode. E eu não explicava o porquê. Isso aí eu penei, porque eu não queria que ele ficasse contra aquela pessoa. E eu também não queria que ele não gostasse da pessoa, porque a pessoa fez mal até certo ponto para mim, não foi para ele. Então ele podia ir. Eu podia ir, eu nunca desisti dessas pessoas que me fizeram mal dentro da família. Eu respeitava. Mas eu ia lá, fazia aquela, né, como que a gente pode dizer, aquelas visitas de médico, né? Ia lá, tomava um cafezinho, conversava, ou então almoçava e área. Não ficava muito tempo para não me estranhar, porque muito tempo dava briga, dava desentendimento. Porque eu penso de um jeito, a pessoa pensava de outro. Mas o meu filho era parente daquela pessoa, eu não podia tirar o meu filho dali totalmente. Então eu levava meu filho. Levava e deixava um pouquinho. Eu falava para a pessoa, ele não vai comer chiclete, ele não pode comer chiclete. A pessoa comprava uma caixa de chiclete para dar para ele. Ele não pode comer energético. Ele, quando estava com 16, 17 anos, o médico falou que ele tinha arritmia. O pai dele teve arritmia, tinha arritmia. E o médico falou que ele tinha arritmia, então ele não podia com energético. Aí ele começou a querer tomar energético de latinha. Falei, olha, cuidado com isso, que isso daí dá arritmia. Você já tem isso, pode piorar. Então eu proibia aquilo que não podia, eu falava para maneirar. Chegava na casa da pessoa, tinha 1 litro de energético. Uma vez ele chegou a ficar internado por conta do litro de energético, porque a pessoa foi lá e tá aqui. Aqui em casa não tem regulagem, aqui eu te dou tudo o que você quiser. Então as histórias de família não eram muito favoráveis para eu dividir com ele e trazer ele para perto dessa família. Então era coisa superficial. As histórias inventadas eu conseguia trazer ele para perto de mim. Mas as histórias nossa mesmo, da família, eu não consegui. E isso, realmente, o Augusto Cury tem razão, faz você perder o vínculo com o teu filho. Porque o que gera vínculo com o filho são as histórias de família. Eu conheço pessoas que falam, meu pai, quando eu vou na casa dele, ele faz um chimarrão e a gente senta junto e vai tomar aquele chá amargo junto, contando histórias de quando ele era pequeno, das coisas que ele passou. E eu adoro ficar ouvindo meu pai. Pessoas adultas de 50 anos que sentam com seus pais e tomando um chimarrão, um chá, um café e dividem momentos. Vocês vão ver a luz piscar e eu acho que vai acabar a luz aqui, viu, gente? Bom, enfim, o tempo tá virando aqui, eu acho que vai dar uma chuva forte. Aí quando dá chuva, aqui acaba a luz. Eu vou até encurtar o vídeo em razão disso. Antes que acabe, eu nem falo tchau. Se tem pessoas que sentam e dividem as suas histórias e são boas, o filho sente prazer de ouvir essas histórias. E, de certa forma, isso vira uma engrenagem. Esse filho se torna o elo, né, da família, se torna mais forte. Porque, querendo ou não, esse filho ele vai dar continuidade ao que a família já vem de tradição. De contar, de compartilhar os seus momentos. Mesmo que os momentos sejam um ou outro ruim. Mas eu não sei se eu fui premiada, mas eu não tinha história boa para contar. Então eu não tinha o que passar para ele se orgulhar totalmente da família da qual ele veio. Eu procurava mostrar para ele exemplos meus e do pai dele. E o pai dele também tinha lá uma historinha por trás que não era muito boa de ser contada. Então eu tinha receio de algumas coisas assim, a gente deixava quietinho. Não vamos mexer nisso não, que isso aí, sabe aquela história, quanto mais você mexe, mais fede? Então vamos deixar quietinho isso aí. Mas aí eu vi que na prática pessoas que têm esse hábito de sentar com os pais e conversar sobre as suas histórias são pessoas completamente ligadas, são elos fortes. Eu vi isso aqui que o Augusto Cury está dizendo. E eu acredito que isso aqui dá certo. Porque na minha família eu não consegui fazer isso com meu filho, eu não consegui trazer esse elo forte. Se perguntar para ele como é a história da sua família, ele não vai saber dizer. Ele vai saber o que ele viu de mim e do pai dele. Mas o que veio antes, ele não vai conseguir contar.
porque eu não contei para ele. Tinha coisas que eu não podia falar, eu ia ferir ele, eu ia fazer ele ficar triste, aborrecido, talvez até com raiva de alguns parentes, de algumas pessoas que vieram antes da gente. Então, eu evitava isso, para ele não ter raiva dessas pessoas, eu não contava as histórias. E essas histórias certamente também tinha várias versões, como eu falei. Tinha a minha versão, o meu ponto de vista, e tinha a versão do outro. Então, era muito confuso para levar essas coisas para ele. Aí eu não criei esse vínculo. Se perguntar para ele, o que você sente pela sua avó, o que você sente pelo seu avô, por parte de pai, por parte de mãe, seu tio, ele não tem esse sentimento de família. Ele não tem. Quando era dia de Páscoa, Ano Novo, que reúne família, ele não tinha esse elo, ele não tinha essa liga. Ai, tem que ir mesmo, mãe. Tem que ir lá para casa da avó, tem que ir lá para não sei aonde. Ele não tinha. E o meu irmão foi criado no mesmo sistema. Que até hoje eu vou na casa de tios, que eu não largo família. A família pode ser do jeito que for. Perto, longe, boa, ruim, eu não largo. Abandonar, eu não abandono. Eu só não vou agir errado, como eu vejo algumas coisas erradas, eu não vou agir. Mas abandonar, eu não abandono. É o meu jeito de ser. Eu me afasto, quando a coisa está muito feia, eu me afasto. Aí eu espero melhorar e volto, mas abandonar, não abandono. Então tem tios hoje que estão distantes. Aí eu falo pro meu irmão, vamos lá visitar tal tio? Ah, tá. Se eu estiver bem no dia, eu vou. No dia ele nunca tá bem. Ele tá sempre com febre, ele tá com dor, ele não quer ir. Se perguntar pro meu irmão, qual é o tio que você mais gosta? A gente tem um monte de tio. Ele não sabe dizer, porque a nossa família não teve isso. Não teve esse elo forte de família. E eu vejo dentro da minha família tios, tias, com filhos que são os meus primos, com netos, que a família está crescendo e continua muito unida. Então, dentro dessa família, tem a sub, né? E algumas deu certo e outras não deu. E nós que somos resultados dessa sub, o elo ficou tão fragilizado que fica eu para um lado, meu irmão para o outro, e agora o resultado, meu irmão não tem filho, eu tenho. E agora o resultado dessa fragilidade entre o que sobrou de mim, do meu irmão, resultou no meu filho, que não se apega a ninguém nem a nada. Então é triste dar um relato desse para vocês, mas é o que aconteceu. E por falta do quê? Desse momento de elo forte, que é sentar e contar histórias. Eu acredito que isso aqui poderia ter feito toda a diferença. Parece que não, mas faz. Então vamos lá. Vocês que acompanham o canal, aproveita aí o exemplo da Patrícia, não faz como ela fez, faça mais, faça melhor. Crie elos, crie vínculos verdadeiros através de histórias, não só de fora, como histórias de vocês mesmos. E começou a chuvarada aqui, vou parar. Fiquem com Deus, gente, bom final de semana.